primeiro grupo de pesquisa que nós, né, da nossa turma ali de 95, 99 participamos, e a gente vem acompanhando aí com muita alegria toda a ascensão e o sucesso do professor Marvin na Costa Rica, passando pela Escola Judicial, sempre com trabalhos muito importantes, né? Ele é ex-diretor da Escola Judicial, assessor presidencial, docente, investigador. Vou falar um pouquinho espanhol, mas eu estou começando a fazer agora, Marvin, um pouco atrasada, né? Mas eu tenho aqui, olá, meu querido amigo, bem-vindo. É uma alegria, um honor tenerte en este evento. Tu paso por el doctorado en Brasil dejó una profunda nostalgia e sempre escuchamos com muita, com grande alegria sobre tus grandes logros em Costa Rica. Gracias por tu disposición para hacer la presentación en el tercer encuentro de integridad y regulación jurídica global. Puede hablar en español, nosotros comprendemos bien. Yo solo puedo hablar poco, pero estoy haciendo clases de español para comprenderte mejor. Gracias. Muy bien. Bueno, primero, muchísimas gracias, Irene, muchísimas gracias, profesor Curi, profesor Serrano, por la oportunidad que se me brinda. Para mí siempre es una gran alegría poder estar en Brasil, virtual o presencialmente, eh, y poder rever los queridos amigos eh, brasileños, donde, pues, como la profesora Irene bien mencionaba, ella fue, pues, compartimos la misma época de estudio, ella, por supuesto, un poco después, y pues también me resulta muy grato ver todo su desarrollo académico, profesional, muy impresionante que seguimos y, y realmente torcemos desde Costa Rica. Muy bien, yo traigo una pequeña presentación. ¿La comparto yo o o la compartirían eh, el Pode anfitrión? compartilhar. Ah, tudo bem. Ah, Bom, agora sim. Professor, isso, pode compartilhar, fica à vontade. Muito obrigado. Tudo bem? Bem. De nuevo, mi agradecimiento pues el entusiasmo que me da poder participar de este tercer encuentro internacional sobre integridad empresarial y regulación jurídica global del año 2024, organizado por Rafa Campi. Específicamente, pues acordamos que hablaría algunos minutos acerca del tema cumplimiento y sistema de salud en Costa Rica. Básicamente, pues quisiera comenzar con algunos datos que me parece son relevantes para poder contextualizar la situación de Costa Rica. Costa Rica es un país muy peculiar, es un país muy pequeño comparado con Brasil, es un país con muy pocos habitantes comparado con Brasil, pero al mismo tiempo es un país con algunos indicadores interesantes que me parece son que es importante resaltar para entender mucho mejor el sentido de esta exposición. Nuestra población es aproximadamente de 5.300.000 habitantes, una población muy pequeña, probablemente como la de algunos estados, no los más poblados de Brasil, claramente. Tenemos una esperanza de vida de 80,2 años para los hombres y de 82,9 años para las mujeres, una mortalidad infantil de 8,54 por cada 1.000 habitantes y una mortalidad prematura, es decir, mortalidad por enfermedades que podrían haber sido evitables de 155,9 por cada 100.000 habitantes. Nuestra, en términos de la edad, en temas demográficos, eh, un 20,9% de las personas tienen menos de 14 años, mientras que un 68,9% de las personas tienen entre 14 y 64 años de edad. Es decir, tenemos una población
que a partir de una baja natalidad y una esperanza de vida prolongada, una baja mortalidad infantil, una población que está creciendo, pero además, o que está creciendo en términos muy relativos, muy cortos, pero que se está envejeciendo. Tenemos una población cada vez de mayor edad en nuestro país. El, en el último periodo fiscal que pude analizar, que fue 2022, nuestro gasto en salud correspondió al 5,3% del PIB. Y gasto público, ¿verdad? Es decir, no incluyo a todos los sistemas de salud particulares o privados, sino básicamente el sistema de salud pública representa un 5% del Producto Interno Bruto, es decir, de la producción. Como una nota curiosa, en el último año, en el año 2023, Costa Rica exportó dispositivos médicos por 5,1 billones de dólares y es en este momento el principal producto de exportación del país, superando a los microchips, que fue el anterior, superando al turismo y superando a algunos productos eh, agrícolas o agroindustriales como el café, por ejemplo. Refiriéndonos ya más propiamente a nuestro sistema de salud, es importante mencionar que la institución central para eh, la implementación del sistema sanitario costarricense es la Caja Costarricense de Seguro Social, o con la que normalmente se conoce bajo las siglas CCSS, o se le conoce también como la Caja, simplemente. La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución autárquica, descentralizada, que está conformada o recibe sus recursos a partir de un triple aporte. Recibe por cada salario que se paga en el país, se recibe un aporte patronal. El patrono tiene que dar una parte de ese salario, un aporte obrero, el trabajador tiene que dar una parte también de su salario y el Estado tiene que hacer una contribución también para la seguridad social. Trátese de un funcionario público o de un funcionario del sector privado. Si las rentas existentes por ese concepto no alcanzaran para prestar los servicios de salud, el artículo 177 de la Constitución ordena que por la vía de la transferencia de recursos públicos se logre completar los ingresos necesarios para que la Caja Costarricense de Seguro Social pueda cumplir con sus metas. Más adelante, cuando hablemos de nuestros retos y desafíos, mencionaremos ese punto. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene a su cargo tres seguros fundamentalmente. El seguro de invalidez, vejez y muerte, que es un régimen de pensiones, un régimen jubilatorio, que le permite a la persona retirarse y recibir una pensión, tanto por vejez como por que haya sufrido algún tipo de invalidez o de situación de salud que genere una discapacidad que le impida ejercer su trabajo, o bien por su fallecimiento. Pues ese es uno de los grandes elementos de nuestro sistema, del sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social. Tiene un seguro de salud, presta servicios de salud, tiene hospitales, clínicas, tal y como describiremos dentro de poco, y también un régimen no contributivo. Es decir, para aquellas personas que no forman parte del régimen contributivo, es decir, que no aportan al sistema, se establece para estas personas, normalmente personas en condición de vulnerabilidad, en discapacidad, a personas adultas mayores, un régimen no contributivo que es o debe de ser financiado por el Estado. Dentro del seguro de salud, es importante mencionar que la caja cuenta con 29 hospitales nacionales y regionales. Algunos son generales, otros son especializados, por ejemplo, para personas adultas mayores, para personas menores de edad.
para rehabilitación, eh, entre otros, o para, por ejemplo, el Hospital de la Mujer, que es un hospital para especialidades basadas en la salud de las mujeres. Junto con estos 29 hospitales hay 105 áreas de salud en diferentes zonas del país, cada una con un régimen de atención más, o pues menos especializado que el de los hospitales, pero que permite incluso la realización de ciertos tratamientos, ciertas intervenciones de mediana y alta complejidad. eh, 529 EVAIS, que este es un concepto muy nuestro, son los equipos básicos de atención integral a la salud, son fundamentalmente aquellos puestos de salud que donde las personas llevan adelante el nivel básico de salud, una atención general sobre enfermedades crónicas, sobre eh, algunas emergencias menores, de menor complejidad, que requieran una intervención menor, pues se realizan a través de estos CEBAIS, y 647 puestos de visita periódica en zonas remotas. eh, por ejemplo, en comunidades indígenas aisladas del territorio, que no tienen un EVAIS permanente, tienen un puesto de visita periódica donde semanalmente o quincenalmente la Caja Costarricense de Seguro Social llega y presta servicios de salud. Para completar el ecosistema es necesario mencionar al Ministerio de Salud, ¿verdad? Un órgano del Poder Ejecutivo que tiene fundamentalmente la función de rectoría sobre el sistema. Es decir, tiene competencias muy relevantes y las vamos a discutir más adelante, pero el Ministerio de Salud no presta servicios de salud. Quien los presta es la Caja Costarricense de Seguro Social. El ministerio emite políticas, emite planes, realiza labores de vigilancia sanitaria, realiza labores de supervisión del cumplimiento de estos planes, de coordinación de todas las instituciones del sector salud. Y finalmente el sector privado, que se ha venido robusteciendo en el país con la construcción de nuevos hospitales, con el establecimiento de una serie de planes de salud privados que realmente no compiten con el de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero funcionan debido al debilitamiento paulatino que ha venido sufriendo el sistema público de salud y que ha fortalecido de alguna manera al sistema privado. En cuanto al marco normativo general, pues podríamos entender que hay al menos cuatro leyes que regulan la materia de manera, la materia no solamente en temas de salud, sino también en temas de cumplimiento e integridad de forma más clara o más precisa. Eh, Por un lado, el artículo 21 de la Constitución Política de 1949, que sin decirlo por ninguna parte regula el derecho a la salud. Digo que sin decirlo porque el artículo 21 básicamente regula el derecho a la vida y prohíbe que a una persona se le suprima de su vida. Esto la jurisprudencia constitucional lo ha interpretado de forma extensiva y expansiva y ha entendido que protege también el derecho a la salud y no únicamente el derecho a la vida. Y el derecho a la salud incluso en un concepto amplio como lo define la Organización Mundial de la Salud. Salud física, salud mental y también los aspectos socioeconómicos de la salud. La Ley General de Salud, por su parte, de 1973, establece una serie de garantías para atención en salud pública y privada, genera competencias muy fuertes para el Ministerio de Salud, le otorga atribuciones para la regulación de los establecimientos de salud, para la fiscalización, para la supervisión de los establecimientos de salud, tiene poderes de policía muy amplios, puede cerrar un establecimiento, puede emitir órdenes específicas u órdenes generales para el acatamiento en la materia y por lo tanto, esta Ley General de Salud de 1973, sin tener que ser modificada, permitió realmente que se dieran medidas fuertes
cuando la pandemia del COVID-19, para que el Estado pudiera establecer una serie de restricciones a los comercios, a la circulación en las vías públicas, entre otros. Básicamente, la Ley General de Salud, la vieja General de Salud de 1973, tenía todavía todas competencias que permitieron en el año 2020-2021, en los peores años de la pandemia, poder eh, que el Estado pudiera desarrollar una labor de protección de la salud adecuada. La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito del año 2004 básicamente es una ley destinada a generar regulaciones que fomenten el cumplimiento del deber de probidad, principalmente en el sector público, pero es extensible en muchos aspectos también al privado. Eh, Busca evitar los conflictos de intereses, busca evitar el favorecimiento ilegítimo de determinadas personas, el tráfico de influencias, la influencia contra la hacienda pública, es decir, es una ley básicamente anticorrupción que también ha logrado pues desarrollarse adecuadamente en el país, tiene poco más de 20 años de funcionamiento. Y también tenemos la ley de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados. Es una ley del año 2002 que fundamentalmente establece un marco básico de atención, pensando en el usuario, la persona usuaria como centro. Es una ley usuario centrista, si se me permite esa denominación, o esa palabra tan extraña. Es una ley usuario centrista, basada en regular cuáles son los aspectos que estos establecimientos deben cumplir para garantizar una adecuada atención a las personas usuarias de los servicios. Junto con estas normas generales, existen normas específicas en diversas materias relacionadas con cumplimiento en el sector salud. Por ejemplo, los requisitos para el registro de productos de interés sanitario ante el Ministerio de Salud, medicamentos, incluso productos eh, de, de otra naturaleza, productos químicos, productos agropecuarios, aunque si bien estos no son incluidos o registrados ante el Ministerio de Salud, sino ante el Ministerio de Agricultura, básicamente son dos elementos del mismo sistema y se rigen por las mismas reglas. Y pues entonces hay una buena práctica, hay una buena cantidad de regulaciones relacionadas con aquellos requisitos que deben cumplir los productos para ser registrados ante el Ministerio de Salud, requisitos que como veremos dentro de poco se están suavizando para buscar una mayor agilidad en el mercado. Lo cierto es que todavía es una regulación intensa que protege en buena medida la salud de las personas mediante la actuación preventiva por parte del Estado. Hay reglas sobre las buenas prácticas de manufactura de diferentes bienes, tanto alimenticios, farmacéuticos, como productos de limpieza, de uso doméstico, como muchos otros, productos de uso industrial. Existen reglas sobre control de publicidad y promoción según el tipo de producto de interés sanitario. eh, Regulaciones sumamente estrictas, por ejemplo, en materia de fumado y publicidad del fumado, pero también regulaciones en cuanto a la publicidad de medicamentos, a la publicidad de tratamientos médicos, de tratamientos de todo tipo. Existe toda una serie de regulaciones que acerca de de la farmacovigilancia del Ministerio de Salud. eh, en cuanto a aquellos medicamentos que requieren una receta, en cuanto a aquellos que requieren una inscripción, un registro, para dar trazabilidad a determinados medicamentos, entre otros. Existe también una ley específica reguladora de la investigación biomédica que establece una serie de reglas de carácter bioético o biojurídico para eh, las investigaciones que se realicen con nuevos medicamentos o nuevos tratamientos y eh,
pues la garantía de los derechos de la persona usuaria, así como una serie de requisitos que deben cumplir las farmacéuticas o los importadores de productos farmacéuticos para desarrollar esta investigación, así como las universidades o las instituciones públicas. Existen normas técnicas eh, emitidas por el Ministerio de Salud que pueden estar relacionadas con diferentes actividades sanitarias y para las cuales el Ministerio de Salud emite constantemente normas técnicas. Por ejemplo, norma técnica para la aplicación del procedimiento de fecundación in vitro, que es toda una historia en el país que no podría detallar ahora porque no vamos a tener tiempo suficiente, pero es un aspecto también regulado por esa materia. Hay normas técnicas para el funcionamiento de laboratorios, para normas técnicas para la realización de determinados tratamientos, trasplantes, por ejemplo, entre otros. Y normas para el funcionamiento de establecimientos, normas específicas para el establecimiento de un local dedicado a la toma de muestras biológicas, para un local destinado a la realización de procedimientos quirúrgicos, entre otros. Estas normas, es importante mencionar, son aplicables obligatoriamente tanto para el sector privado como para el sector público. Y esto me lleva a mencionar lo siguiente. En este momento tenemos una serie de temas que podríamos entender de moda o que están en la palestra pública en este momento, relacionados con el derecho a la salud, relacionados con los servicios médicos y relacionados con el cumplimiento de los servicios médicos. Por ejemplo, en este momento tenemos toda una discusión acerca de la racionalización de trámites para el registro de medicamentos y agroquímicos. Eh, Estamos ante una paradoja muy, muy relevante, y es que eh, la función del Ministerio de Salud es tan intensa en esta materia que a veces resulta muy, muy tardía, muy lenta en aprobar nuevos registros de medicamentos o agroquímicos, y por lo tanto a eso atrasa que estos productos puedan ingresar al país y por lo tanto estos productos serán sustituidos por los que tradicionalmente han venido funcionando, que normalmente son formulaciones de menor calidad, con una mayor cantidad de efectos secundarios, con caso de los agroquímicos, con una mayor afectación al medio ambiente. Entonces, somos muy estrictos para proteger la salud de las personas y la estamos desprotegiendo al hacerlo. Y pues hay todo un movimiento para racionalizar estos registros, lo cual por supuesto se debe hacer con muchísimo cuidado para que no implique una desregulación que desproteja a las personas, sino apenas una que facilite la entrada de nuevas moléculas, de nuevos productos al mercado. Eh, Se está discutiendo la regulación de los centros de salud, también ante la proliferación de centros privados. eh, en este caso, el movimiento es más bien a incrementar las regulaciones porque algunos procedimientos de salud se están desarrollando en lugares no aptos. Por ejemplo, los procedimientos estéticos, algunos se están desarrollando en espacios no adecuados para estos fines, y pues en este momento hay una gran discusión. Hay también todo un debate acerca de la visita médica, de los visitadores médicos. Realmente no recuerdo de mi tiempo en Brasil si este concepto se menciona, se dice de la misma forma en portugués, pero es básicamente aquel profesional que visita a los médicos y les lleva los nuevos productos que hay en el mercado, les deja muestras para que puedan utilizarlos. Bueno, hay todo un tema acerca de la ética de la visita médica, principalmente en el sector público. Probablemente la razón de todo este debate esté más que todo en consecuencias que han tenido la visita médica, por ejemplo, en el presupuesto de la Caja Costarricense de Seguro Social, eh, y no tanto en que se cometan actos de poca integridad en esas visitas. Me refiero al hecho de que si los médicos tratantes
que normalmente trabajan para el sector público y también para el sector privado, tienen consultorio privado y trabajan para el sector público y conocen de nuevos medicamentos, es posible que se los receten, se los prescriban a sus pacientes también en el sector público. Esto para la Caja Costarricense de Seguro Social ha significado un reto enorme porque muchos de estos medicamentos son más costosos, no forman parte de las listas básicas de medicamentos y eh, pues han comenzado a generar presiones presupuestarias muy relevantes en la institución. Está en pleno debate la regulación de cigarrillos y productos de tabaco. La legislación ya es sumamente restrictiva y se está buscando que sea más restrictiva todavía. Eh, Como una opinión personal, me parece que a veces con algún exceso por parte de las autoridades de salud en esa materia. Eh, Hay todo un debate ideológico que no podemos dejar de considerar acerca de la titularidad de los servicios de salud. Hay defensores a ultranza del sistema público, hay defensores a ultranza de la privatización o el- del crecimiento del sector privado en esta materia. Probablemente eh, el punto más adecuado va a ser un punto medio entre ambos, pero sin duda alguna va a generar retos importantes en cuanto a la regulación, porque cada vez es probable que tengamos una menor participación del Estado en los servicios, aunque siga siendo importante, aunque siga siendo mayoritaria, y una mayor participación del sector privado en la prestación de servicios. Una regulación de los productos alimenticios, hay todo un debate acerca de las consecuencias en la población de que personas menores de edad consuman una serie de productos que generan a la larga enfermedades crónicas principalmente, y hay un péndulo dependiendo de la línea ideológica del gobierno de turno, en restringir un poco más el consumo de estos medicamentos, en ampliar la información acerca de las consecuencias sanitarias o reducir, disminuir la regulación, disminuir la información en esta materia y dejar a la libre la decisión del consumidor de consumir productos que eventualmente sean dañinos para su salud. Eh, y también, y esto no puedo dejar de mencionarlo, el uso que se ha dado en los últimos 2 años en el país de la vigilancia sanitaria con fines ajenos a los sanitarios. Ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿cuáles pueden ser esos fines? Tan distantes de lo sanitario, por ejemplo, como limitar la libertad de expresión. Eh, eh, el gobierno actual de la República no se caracteriza por su talante especialmente democrático en un país que ha tenido una democracia de la que hemos podido presumir por décadas. Estamos en uno de los tiempos de mayor desafío y la vigilancia sanitaria ha sido utilizada para el cierre de negocios que pueden generar disminuciones en los ingresos de empresas periodísticas opuestas al gobierno. Y bueno, dichosamente la institucionalidad hasta el momento ha funcionado deteniendo estos abusos a través de principalmente de la Sala Constitucional o de instituciones como el Ministerio Público. Pero bueno, es un factor que no se puede dejar de considerar. Para ir finalizando mi exposición, quisiera mencionar cuáles son en este momento los grandes retos del sistema de salud costarricense. Pues bueno, uno de ellos es el crecimiento de la población. Si bien, como mencionaba, tenemos un bajo crecimiento demográfico, una baja tasa de natalidad, una mortalidad en disminución con una esperanza de vida alta, lo cierto es que la población está aumentando como consecuencia principalmente de los flujos migratorios. Eh, Costa Rica históricamente ha sido un país atractivo para la migración, para un específico tipo de migración, eh, por mucho tiempo por razones políticas. Miles de chilenos, miles de argentinos vinieron al país, en su momento españoles a causa de gobiernos autoritarios, cubanos, ahora venezolanos, y tenemos un flujo de personas nicaragüenses enorme.
que aun cuando pasa el tiempo y- y la situación en lo meramente económico en Nicaragua evoluciona, al no evolucionar en lo político, continuamos teniendo ese flujo importante. Además, somos un país de paso en ese río de personas que pasan de Sudamérica hacia los Estados Unidos. Y bueno, eso no, sin pretender de ninguna manera verlo como un problema, pues sí es un reto muy importante, ¿verdad? Es un reto muy importante poder, en un sistema que se considera universal de salud como el nuestro, poder pues mantener nuestros indicadores y nuestro sistema nuestro nivel de atención ante un flujo migratorio tan elevado y además con situaciones de salud muy complejas y muy preocupantes. Las personas que pasan por acá pasaron ya por el tapón del Darién, por la selva del Darién entre Colombia y Panamá, y muchas veces son personas que vienen seriamente afectadas en su salud por haber tenido eh, recorrer la selva, una selva tan intensa como esta. Y bueno, esto indiscutiblemente genera un gran reto. El envejecimiento de la población, primero eso significa menores ingresos para el sistema de salud, significa más pacientes para el sistema de salud, con mayores afecciones, con una necesidad más intensa de recibir servicios de salud. También son un reto los malos hábitos en materia alimentaria, en materia eh, de actividad física, lleva a un incremento en las enfermedades crónicas que nos está poniendo en un indicador donde no quisiéramos estar a la par de los países desarrollados, pero estamos cerca de los países desarrollados en ese indicador, ¿verdad? En el de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, entre otras. El alto costo de los medicamentos, eso principalmente por un mercado imperfecto a lo interno. Es decir, hay muchas empresas farmacéuticas que producen o importan, pero la distribución finalmente es un mercado bastante imperfecto donde no hay una competencia real que permita una disminución de los costos. Es increíble, pero si yo tengo que viajar a un país tan caro, por ejemplo, comparado con Costa Rica, como sería Francia o como sería eh, Canadá, y compro medicamentos, me van a costar mucho menos que en Costa Rica, mucho menos. ¿Verdad? Con un ingreso per cápita que no se compara con el ingreso per cápita de Canadá o de Francia. Y bueno, por supuesto me va a pasar lo mismo si voy a Colombia, se va a pasar lo mismo si voy a Brasil. Eh, Tenemos también un deterioro de los servicios públicos de salud. Hay retos cada vez mayores, hay listas de espera para determinados tratamientos que sobrepasan la razonabilidad. Hay ciertos medicamentos que no están siendo entregados por el sistema de salud y tiene que acudir a la sala constitucional que se ha terminado de convertir en un tribunal a través del recurso de amparo que finalmente emite órdenes luego de pedir valoraciones científicas al Instituto de Medicina Legal. eh, Termina siendo o girando órdenes a la Caja Costarricense de Seguro Social para la entrega de determinados medicamentos. Y esto, pues, es un reto importante porque son normalmente los medicamentos más costosos, algunos de enfermedades raras, por supuesto, la persona que padece de una enfermedad rara tiene el mismo derecho a la salud que alguien que tiene una enfermedad común, pero el costo para su atención es mucho mayor, ¿verdad? Y esto genera una tensión que no se puede dejar de mencionar. Eh, También los costos que implica asegurarse fomentan la informalidad. Quizás los fondos no se están utilizando de la forma más eficiente posible y por lo tanto algunas personas, pequeños emprendedores, hacer la inversión de tener un seguro voluntario
donde van a tener que cubrir tanto la parte del trabajador como la del funcionario como la del Estado, no es exactamente un incentivo para afiliarse. Más bien es un incentivo para trabajar en la informalidad y la informalidad pues, genera muchísimos problemas, no solamente una disminución en los ingresos, sino que además un deterioro en los servicios eh, que además se van a dar al mismo tiempo de un deterioro en la salud de muchas personas que funcionan en la informalidad, puesto que no van a tener acceso a los servicios públicos de salud. Y finalmente la corrupción, que no es un problema menor y no es un problema superado. Existe corrupción importante. El presupuesto de la Caja Costarricense de Seguro Social es enorme para los términos costarricenses. Es una de las instituciones con mayor presupuesto y hay muchas dudas acerca de la manera como se están desarrollando las contrataciones públicas, las contrataciones de medicamentos, de equipos médicos. Recientemente, el caso más escandaloso del año en este país se dio la semana pasada con la detención de la presidenta ejecutiva o el arresto de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y de otros cuatro directivos y miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense que aprobaron una licitación de EVAIS, de equipos básicos para a favor de diferentes cooperativas, donde al parecer los procedimientos se dieron con una serie de irregularidades. Y eso es un gran reto, porque ese mal uso de recursos finalmente va a repercutir en servicios de menor calidad, en una cobertura menor y, por supuesto, en desafíos crecientes y, y exponencialmente mayores a los actuales. Pues bueno, quería básicamente hacer ese repaso muy general, ¿verdad? Sé que este es un encuentro muy especializado y quizás mi exposición es muy genérica y muy básica, pero por tratarse de un país probablemente muy poco conocido en aspectos como este, preferí pues tener una presentación más básica, más genérica y no una que fuera, digamos, quizás a los puntos neurálgicos en este momento de choque entre los temas de cumplimiento y nuestro sistema sanitario en Costa Rica. Les agradezco enormemente la oportunidad y valoro muchísimo pues haber podido compartir con ustedes algunas ideas. Muchas gracias. Parabéns, Marvin. A apresentação foi excelente, muito completa. Parabéns pelo trabalho também de ter levantado os pontos que para a gente são mais importantes, não só do sistema de saúde da Costa Rica, que é um paradigma importante aqui da América Latina como um todo, né, e da América Central em particular, mas principalmente diante das questões que a gente pesquisa aqui, que são questões referentes à compliance, à corrupção e os casos mais recentes, né? A gente percebe que na Costa Rica há uma regulação muito forte, há um sistema de saúde também exemplar, né? Então, acho que a gente tem muito de parecido também com o Brasil e de diferença, talvez, diante de várias diferenças existentes, a gente tem no Brasil órgãos mais especializados, agências reguladoras para cuidar das questões que são múltiplas, né, na área da saúde. Então, o Marvin ele vai ficar conosco, ele tem uma apresentação importante agora no Poder Legislativo, de uma legislação, ele fica com a gente mais uns 10 minutinhos. Então, vamos, né, Fábio, abrir para alguém se quiser fazer alguma pergunta. Ele entende muito bem português, eu que pedi para ele falar em espanhol aqui, para a gente ter a alegria também de ouvir um pouquinho de espanhol aqui no nosso evento. Maravilha. Muito obrigado, professor Cavarral. Muito interessante mesmo. Temos perguntas aqui. Eu vou fazer uma perguntinha também, mas a aluna do nosso grupo de pesquisa, pesquisadora, a Daniela, vai fazer uma pergunta para o senhor. Buenas tardes, profesor. Es mucho gusto conocerlo y oír su presentación tan completa. No es una presentación básica, a nosotros es muy completa. Em, me llamó a la atención el tema de la corrupción, de todas las iniciativas hechas en Costa Rica
acerca de traer lejos este punto de la corrupción. Veo que la ley de corrupción en Costa Rica es de 2004 y acá en Brasil nuestra ley es de 2014. Entonces, nosotros vemos que hay una preocupación muy importante y que Costa Rica tiene una ley más antigua que permite que nosotros tengamos aprendizajes de su parte. Un punto que me llamó mucha atención es la discusión sobre la ley de visita médica. Me interesé sobre el tema y si poder traer casos que la discusión está trayendo para que nosotros tengamos como ejemplo para Brasil, que aunque yo tengo conocimiento, no hay nada parecido en discusión. Y demás casos que tuvieron en su país también para que nosotros podamos aprender con toda su experiencia. Gracias. À vontade, professor. Muchas gracias. Sí, bueno, efectivamente, pues, la ley de 2014, el de 2004, perdón, facilitó, por ejemplo, que ahora ante estos actos de aparente corrupción, pues se diera una respuesta fuerte por parte del Ministerio Público. Tenemos esperanza de que efectivamente eso ayude a limpiar este foco de corrupción, pero lo cierto es que hay tanto dinero en la seguridad social que el peligro es relevante. En cuanto a la visita médica, le voy a dar un ejemplo concreto. Eh, en un hospital del estado, un hospital grande, general, digamos, del categoría A, que brinda todo tipo de servicios, trasplantes, o sea, los servicios más sofisticados, en ese hospital del estado se prohibió expresamente la visita médica. Porque se entendió que los visitadores médicos, al estar llevando nuevos tratamientos, nuevas terapias a los médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social, estos médicos iban a seguir a recetarlos a sus pacientes. Y como no son medicamentos de la lista básica de medicamentos, que llamamos LOM, eh, lista oficial de medicamentos, LOM, LOM, entonces estaba generando un cargo económico muy elevado, ¿verdad? También se dice que podría haber algún tipo de corrupción de parte de los médicos entre la mezcla entre el sector privado y el público, para que a pacientes del sector privado luego les den una receta como médicos del sector público, para que sea el Estado el que les suministre los medicamentos, pese a que realmente fueron atendidos en el ámbito privado, ¿verdad? Entonces, esas son las razones que se están esgrimiendo para ese debate. Mi opinión particular es que creo que la razón verdadera es meramente económica, y que lo que se busca es evitar que pues que se dé que se receten medicamentos muy costosos que luego van a generar problemas financieros para la institución. Pero no creo que sea un tema de integridad, no creo que sea un tema tampoco de salud, realmente. Creo que se está viendo meramente desde lo económico. Muito obrigado, professor Cavarral. Eu queria só complementar a pergunta da Daniela, que é muito parecida com a minha. Qual foi a percepção de vocês nesses 20 anos de lei? Né? Eu acho que até o senhor já acabou de falar um pouco, mas o senhor achou que melhorou, principalmente a integridade privada, a ética ali empresarial? Houve alguma mudança por conta da lei? É sempre um questionamento que a gente tem, né? Se a lei realmente tem esse efeito.
E se tem algum estímulo, algum incentivo dentro dessa lei para programas de compliance para empresas ou programas de integridade, se tem algo parecido. Muito obrigado, viu, professor. Sí. Bien, efectivamente, la ley ha venido siendo aplicada, pero paulatinamente. No puedo decir que en el 2006 o en el 2008 era intensa su aplicación, sino que poco a poco comenzó a ser entendida por la gente, comenzó a ser también entendida como obligatoria por parte del Estado, por parte del sector privado. Y y ha ido siendo paulatinamente incorporada, ¿verdad? Que varias instituciones han colaborado a que esta ley se ponga en práctica. La Contraloría General de la República, que es una especie de tribunal de cuentas, la, la, la Procuraduría de la Ética Pública, que también analiza casos de violación al deber de probidad, y recientemente el ámbito penal también ha incursionado, ¿verdad? Por supuesto que todos estos elementos son elementos que se dan a posteriori, ¿verdad? Y que es cuando ya hay una falta. Pese a ello, algunas instituciones como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes de la República, o Ombudsman, han venido trabajando también en desarrollar buenas prácticas preventivas en esta materia. Y en el ámbito privado, el incentivo para las buenas prácticas en materia de compliance ha venido en buena medida a través de la combinación de esta ley con otras. Por ejemplo, empresas que tienen buenos sistemas de cumplimiento e incurren en una falta, por ejemplo, en el ámbito de la contratación administrativa, tienen una sanción mucho menor que aquellas que no tienen un sistema, ¿verdad? Y claro, si se demuestra que este sistema funciona y que no es solamente un disfraz, no es solamente ¿verdad? Una apariencia del sistema, sino un sistema real. Si esto se demuestra, pues tiene incentivos que no son nada que son importantes, como por ejemplo recibir una sanción menor, una sanción menos fuerte, eh, par- o tener una mayor calificación en una contratación pública, o ¿verdad? Una serie de factores que contribuyen a que también en el sector privado esté aumentando ese interés por parte de las empresas sanas, por supuesto, de tener cada vez reglas de cumplimiento más estrictas y de cumplirlas. Perfeito, professor. Muito obrigado, viu? Professor Irene, presidência sua. Obrigada, professor Marvin. Que alegria ouvi-lo. Novamente estamos com muitas saudades. Toda vez que o Marvin vem aqui para o Brasil, a gente tenta capturá-lo aqui para compartilhar dos conhecimentos tão ricos dele, né? Eu que tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele era nosso professor ali, veio fazer o doutorado dele na USP, então ele que introduziu a gente na parte de pesquisa, nos direitos sociais também, sempre com sua visão de direito constitucional. Então, uma alegria tê-lo. Fique à vontade também para ir para os compromissos. Eu e o Fábio, a Facamp, o Mackenzie também está participando aqui. A gente agradece a disponibilidade, o compartilhamento da informação e depois também vamos ver se a gente faz alguns escritos em conjunto, né, Fábio? Para os anais do evento, comparando os sistemas, para a gente conhecer melhor. Esse exemplo que é o sistema de saúde da Costa Rica, eu acho que é assim como o Brasil, né, a gente tem também muito para se orgulhar do sistema existente. A Costa Rica, analisando um pouquinho mais a fundo antes de sua exposição, professor Marvin, também tem um sistema universal. Os problemas são similares do sucateamento e das dificuldades até do sistema privado, né, diante das transformações etárias da população, do encarecimento dos medicamentos. Então, uma felicidade tê-lo aqui. Fique à vontade também para ir para o outro compromisso, que a gente sabe que tem um compromisso muito importante. Muito obrigada, professor. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Será un placer siempre poder compartir con ustedes y ojalá pues esta no sea la última oportunidad que tengamos. Y por supuesto, Irene, mil gracias por la invitación y siempre pues excelentes recuerdos de nuestro paso por Brasil y de
de las excelentes personas que tuve la oportunidad de conocer allá. Solamente lamento una cosa y es no poder escuchar la presentación del profesor Silvio Serrano, pero bueno, ya tendré la oportunidad, ya tendré la oportunidad seguramente como se está grabando, de poder verlo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Obrigada, professor Marvin, muito obrigada. Uma felicidade tê-lo. E vamos agora à apresentação do nosso segundo convidado, nosso segundo palestrante, importantíssimo. Eu só pensei, junto com o Fábio, aqui nesse compliance do setor de saúde, que é realmente o assunto do momento, o setor de saúde, deveria ser o assunto de sempre, né? Desde sempre tem todos esses debates de integridade ética, de visita de médicos, a indústria de medicamentos muito forte. Mas aqui teu professor Silvio Gabriel é extremamente rico e importante. Eu e o Fábio, a gente celebrou quando ele aceitou o convite de estar nesse painel desse terceiro encontro internacional sobre integridade empresarial e regulação jurídica global. Quero agradecer também de eu estar aqui, né, acompanhando desde o início esse evento que se transforma em um dos principais eventos que tem de debate de integridade e de produção qualificada de pesquisa nesse segmento. Então, dando aqui para quem não conhece o professor Silva, acho que a maioria conhece, mas ele é doutor, mestre, ele é licenciado e bacharel em filosofia na USP e também bacharel em direito pela PUC de São Paulo, especialista em direito administrativo, tem estágio doutoral em Sorbonne. É, assim, além de um grande publicista, também alguém com conhecimento muito aprofundado da parte filosófica. É docente do programa de mestrado em Direito Médico, né, essa especialidade que é da Unisa, e também ele participa de todas as atividades, muito ativo à frente da Escola Superior do Tribunal de Contas. Veja como ele tem aderência em relação a essa temática de compliance, não só pesquisando na pós-graduação estrito a questão do direito médico, mas também dentro da sua preocupação quanto à moralidade, quanto às questões de controle, aqui no caso do Tribunal de Contas do município de São Paulo, dá aula na pós-graduação Lato da PUC, é advogado, vice-presidente de eventos científicos, da Comissão de Direito Constitucional da OAB, assessor jurídico do Tribunal de Contas do município de São Paulo e pesquisador do Instituto Brasileiro de Contas Públicas, IBC Contas. Então, professor Silvio, é uma alegria tê-lo aqui no nosso evento. Já estou chamando, já estou me sentindo tão à vontade, já estou falando de nosso, e fique à vontade para fazer a sua exposição. Bom, preliminarmente, eu gostaria de registrar minha imensa gratidão pelo muito generoso convite, pelas palavras generosas da professora doutora Irene Nohara, sempre uma imensa alegria, imenso aprendizado ouvi-la. Agradecer profundamente também ao professor doutor Fábio Cury, ao professor doutor Marvin Pérez, que para mim também foi um imenso aprendizado, tomei várias notas aqui, algo que muito me honra, e enfim, eu queria só talvez retomar alguns pontos que eu acho assim muito importantes que ele trouxe, questões demográficas que me parece que aqui no Brasil ainda são, e a professora Irene reforçou isso, né, e parece que ainda são muito escamoteadas. Nós temos uma população que está em processo de envelhecimento e me parece que se fala pouco nisso. Parece que não queremos ver essa realidade. Isso vai ter um impacto muito grande em várias políticas públicas, em especial na área da saúde. Enfim, uma população que nós temos, né? Éramos uma pirâmide, estamos transformando, digamos, numa coluna, vamos virar taça, depois uma pirâmide invertida. Isso tem repercussões, né? Na área da saúde, obviamente também na questão de um compliance. Também não escamotear a questão também que ele trouxe, questão ideológica na questão do serviço de saúde, também há uma série de questões e colocações. Num primeiro momento, eu gostaria só de registrar um ponto, que antes de entrar propriamente na questão de compliance na área da saúde, né, eu acho que no Brasil a gente passou por um período, por ocasião da Lava Jato, que parece que a gente teve como se pudéssemos abandonar uma cultura constitucional em nome de uma cultura de compliance. E como que se uma cultura constitucional ela não fosse não só em termos cronológicos, mas, acima de tudo, lógicos, antecedentes a uma cultura de compliance. E eu tive um pouco essa sensação, em alguns momentos, quase de uma histeria coletiva da sociedade, e nós sabemos que em países, digamos, com uma forte cultura de compliance, também tem uma forte cultura constitucional.
em que atos abusivos de investigação do Estado, atos indevidos, conversas indevidas entre o Ministério Público, o Poder Judiciário, enfim, é algo abominável numa sociedade. Então, para ser muito honesto, eu sempre tive uma certa resistência à palavra compliance, pelo seu estrangeirismo, eu sempre tive uma certa, devido a esse contexto histórico do Brasil. Mas superada essa fase, né, eu vou começar minha exposição baseado muito no estudo da professora Ana Paula Gonzatti da Silva, né, Compliance na área da saúde, regulação, e da professora Paula Camargo Daniel de Castro, Compliance na área da saúde, uma ferramenta de gestão e ética corporativa, nesse primeiro momento, né? Uma questão parece que preliminar, né, é que talvez pouco se fala, acho que agora mais, mas, enfim, há alguns anos, né, nessa questão de compliance na área da saúde. Ainda que mais e mais, né, ouve-se falar em compliance, mas na área da saúde parece que no primeiro momento houve um certo apagamento dessa questão. As origens da ideia, né, de compliance vêm justamente desse mundo empresarial estadunidense, um instituto ainda que já tinha sido introduzido no direito brasileiro com as alterações inseridas pela Lei número 12.683 de 2012, na Lei de Lavagem de Dinheiro, Lei número 9.613 de 1998, né? O compliance adentrou de forma consolidada em nosso ordenamento jurídico com a Lei número 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção, ou Lei da Empresa Limpa, e com o seu decreto regulamentador, o decreto número 8.420 de 2015, né? Desde os anos da década de 1970, esse movimento por boas práticas, né, de uma administração empresarial, ela vai se consolidando nessa nomenclatura anglo-saxã de corporate governance, um complexo de regras legais, estatutárias, jurisprudenciais e deontológicas, instrumentos e questões relativas à administração e ao controle e à fiscalização das empresas. Nesse contexto, tem se construído doutrinariamente 4 grandes valores, né, ou padrões de comportamento tidos por ideais. Ideia de fairness, né, senso de justiça e equidade, sobretudo no que tange ao tratamento isonômico aos acionistas, disclosure, transparência das informações relevantes, accountability, prestação de contas seja responsável em consonância às boas práticas de contabilidade, auditoria, e compliance, essa ideia dessa conformidade, né, no cumprimento de normas reguladoras presentes nos estatutos sociais, nos regimentos internos e nas instituições legais do país. São valores que devem caminhar entrelaçados. E como bem enfatiza a professora Gonzatti da Silva, nos últimos anos, os estudos sobre compliance vêm ganhando maior notoriedade legislativa como reflexo tanto no ambiente acadêmico quanto na prática das instituições privadas. Numa feliz expressão de Nieto Martin, compliance consiste em um caudaloso rio normativo. Eu gosto muito dessa expressão, que às vezes a impressão que quase não é bem um rio, é um oceano, que dá uma sensação que estamos afogados em tanta normatividade. Eu até estresso um pouco a metáfora e acho que é um oceano, mas eu acho muito bonita essa expressão e muito feliz. Esse caudaloso rio normativo, no qual desembocam numerosos e variados afluentes. Eu acho bonita essa imagem, né? Em outras palavras, em um mundo atual cheio de complexidades advindas pela globalização, existe uma infinidade de procedimentos de responsabilização e um imenso manancial de normas nacionais e ou internacionais, externas ou internas. É mais conhecido na área da saúde, questões da indústria farmacêutica, multinacionais, quer dizer, toda também essa questão de uma normativa, né, internacional, também muitas vezes escamoteada, muitas vezes esquecida. Ou seja, estar em conformidade com tal multiplicidade, ou seja, diversas formas de regulação obrigatórias e ou voluntárias, não é tarefa das mais fáceis, podendo, né, culminar em repercussões gravosas na vida das sociedades empresariais, né? A professora Gonzatti da Silva, ela ainda enfatiza, né? O compliance no contexto atual tem a função precípua de orientar o comportamento das companhias e dos grupos devido ao aumento dos riscos internacionais gerados pela internacionalização das sociedades anônimas em mercados globalizados. Sistemas de fiscalização necessitam ser criados para antecipar ou, pelo menos, minimizar os riscos econômicos, jurídicos e reputacionais. Isso também é uma questão extremamente importante, que muitas vezes se esquece, essa questão da reputação dessa empresa, que gera também uma
questão de credibilidade, ainda mais na área da saúde, sua vida está em jogo. Aparentemente, muitas vezes, enfim, aparentemente uma percepção errada de que a legislação brasileira sobre anticorrupção e compliance não se aplicaria em estabelecimentos de saúde. Entretanto, além da judicialização da saúde, que é um outro tema extremamente complexo, né, a questão da medicina defensiva, assim chamada, que é uma expressão, ao meu ver, também muito complicada, essa expressão, uma expressão importada, mas essa expressão também tem uma série de problemas, enfim. Desde 2013, um novo risco funda, digamos, os estabelecimentos de saúde. A possível condenação por atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira, sem falar, obviamente, de um eventual descumprimento, né, desse farto manancial ou talvez oceânico, né, quadro normativo que envolve o setor da saúde. Com norma desde os códigos de ética e de conduta hospitalar até regulamentos específicos estabelecidos pelos conselhos profissionais da saúde e por orientações da Organização Mundial da Saúde, OMS, além de toda a legislação sanitária municipal, estadual e federal, e no caso do DF também distrital, né, e federal, se por um lado chamada medicina defensiva tem por escopo, né, conferir aos prestadores físicos ou jurídicos da área da saúde de meios, de instrumentos que comprovem que as melhores técnicas, o estado da arte, foram empregados no caso do paciente, por seu turno, os programas de compliance objetivam demonstrar que as entidades coletivas que prestam serviço de saúde tiveram os cuidados necessários para que o complexo normativo fosse cumprido, em especial as normas anticorrupção. Parece que essa obsessão pelo medo da judicialização da saúde também é um fator de, muitas vezes, se escamotear ou se esquecer uma questão de um consolidado programa de compliance, que, inclusive, ajudaria também, a meu ver, a muitos aspectos, evitar também essa judicialização da saúde em muitos casos, enfim. Mais precisamente, né, esses desafios de implementação de programas de compliance na área da saúde talvez seja uma primeira questão. Qual que é o modelo, né? Qual que seria esse modelo? Isso é uma discussão que, a meu ver, tem que ser constante, constantemente sendo reformulada, né? Talvez não exista um modelo de programa a ser seguido, uma fórmula pronta, engessada, que não deve ser aplicada. Eu acho muito interessante fóruns ou espaços, talvez de empréstimos e de exposição de experiências, né? Porque também envolve nessa cultura a aprendizagem pelo erro. Antes de pensar sancionar o erro, todo erro é quase como uma lógica de um acidente de avião, né? A maior tragédia de um acidente de avião é se ele não deixar nenhuma lição para um aperfeiçoamento, né, da aviação. Então, também o erro, claro, sem negar as responsabilidades, mas também de uma forma transparente, de uma forma nítida, encarar e reconhecer erros para que isso seja corrigido, uma correção de rotas, enfim. Existe, né, e deve existir, na verdade, vamos ver, acho que a palavra um pouco essa, uma certa plasticidade, né, considerando os riscos da empresa. Claro que essas plasticidades não envolvem fazer concessões éticas, mas a plasticidade de ver qual que é esse DNA da empresa, qual que é o perfil, enfim. Cada pessoa jurídica deve montar o seu de acordo com as suas particularidades. Existem parâmetros, digamos, a serem observados, extraídos principalmente da legislação. Exemplo, da Lei 12.846, de 2013, Decreto número 8.420, de 2015. Importante também se consultar, né? Porque o compliance também envolve muito uma ideia de uma cultura, né? É muito importante também trazer esse aspecto de cultura e não só da normatividade, né? Manuais de implementação e monitoramento de programas de compliance, como a CGU faz, sempre no que couber, né? Essas diretrizes. Textos legislativos estrangeiros podem também ser inspiradores, obviamente com a devida aclimatização, como o FCPI dos Estados Unidos ou o Bribery Act do Reino Unido. Considerando também esses parâmetros legais, a doutrina geralmente elenca os pilares de um programa de compliance sólido. A ideia de um comprometimento da direção, né? Você salta a direção, não tem esse comprometimento, isso acaba sendo, enfim, algo inócuo, né? A avaliação de riscos, né? Quais são esses pontos, né, vulneráveis, enfim, e criar uma maneira muito de se estruturar a ideia do compliance é a ambiência, né? Assim, você criar um ambiente de transparência, um ambiente em que você não, nesses pontos de risco, talvez a ideia da luz do sol, que entra como se fosse um fungo e eliminasse esse ponto de risco, digamos assim. Políticas e procedimentos, né, proporcionais, né? Claro que uma cultura de compliance ela também não deve ser algo desarrazoado, algo que, por exemplo, contraria a dignidade da pessoa humana, contraria valores constitucionais,
a do diligência, ou seja, ser dirigente, ter a justa, ter a diligência sobre, em especial, esses pontos de risco, sobre essas vulnerabilidades, comunicação e treinamento, muitas vezes envolve uma ideia até de um letramento, né? E um programa de compliance, todos devem estar envolvidos, né? Não importa o cargo ou a função, mas todos devem ter essa introjeção com devido letramento, talvez até com um vocabulário apropriado para cada setor, mas deve ser isso ser interiorizado todos, e monitoramento e revisão contínuos, né? Enfim, essa ideia de atos de corrupção, eles sempre vão se sofisticando. É quase que a ideia de um antivírus que sempre depende de uma atualização, porque novos mecanismos, isso é um ponto constante, né? Um programa de compliance não é algo pronto, acabado, esculpido numa pedra, engessado, não. Ele vai depender, e daí também resgatando aquela ideia da aprendizagem pelo erro, né? Esse erro que ele deve ser, enfim, devidamente sancionado, mas também não se deve perder a oportunidade, né, desse erro. A lei da empresa limpa, né, seu decreto regulamentar, desempenham, como se pode esperar, diretrizes gerais sobre o tema. Entretanto, né, como bem salienta a professora Gonzatti da Silva, né, ocorre que entre a legislação aplicável a todas as pessoas jurídicas, em qualquer espécie de distinção, e a criação e implementação de programas de integridade pelas entidades coletivas relacionadas à saúde, há um hiato. Este vácuo acaba sendo preenchido por incertezas justamente pelas peculiaridades inerentes à área. Basta pensar na complicada relação com laboratórios e nas inúmeras possibilidades de corrupção que podem surgir, tais como nos contratos médicos. Além da complexa realidade do poderio da indústria farmacêutica, há também questões complicadas, né, que talvez muito pouco se fala, pelo menos na pouca doutrina que ainda há sobre compliance na área da saúde, mas eu acho que é uma temática que tem que trazer também, essa indústria de aparelhos, né, hospitalares de alta complexidade agregada. Isso também é um outro ponto que, falamos da indústria farmacêutica, mas também essa é uma indústria, né, de alta precisão, e uma indústria que muitas vezes, será que para aquele atendimento necessário, aqueles exames, enfim, conflito de interesse? Isso é um ponto também me parece interessante de ser investigado, se pensar em padrões sobre isso. Complexidade nas relações entre operadoras privadas e o SUS, né? Quanto que o SUS também tem que suportar de coisas que, na verdade, as operadoras privadas deveriam, né, suportar, enfim, né, de encargos e de gastos, né? A autora sugere ainda essas são reflexões um pouco minhas, né? Agora voltando um pouco no texto da autora, né? Sugere no referício do estudo que talvez fosse interessante que o Ministério da Saúde, a exemplo do que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento já tem feito, né, há algum tempo, né, ciente, claro, das nuances que envolvem, por exemplo, o agronegócio, o Ministério, né, emitiu uma série de portarias sobre o assunto, uma portaria de 2.462 de 2017 e a portaria de número 2002 de 2012, que tratam do selo Agro Mais Integridade. Ela sugere que talvez o Ministério da Saúde poderia também, por portaria, né, fazer esses selos. Eu também tenho uma certa resistência a isso, né, mas, enfim, é uma ideia para que a gente talvez discutir. Uma portaria para o Ministério da Saúde que trouxesse as diretrizes básicas de implementação, adicionaria monitoramento de programas de integridade em clínicas e hospitais, poderia figurar como a ponte necessária entre compliance e a área médica, né? Uma questão que também devemos pensar, que parte da doutrina diz também que essa questão da regulação, né, com o advento das agências, né, tanto a Anvisa como a ANS, na verdade, talvez houve uma superexplosão normativa na área da saúde. E muitos pensam se realmente houve uma regulação ou uma intervenção do Estado mais ainda, né? Enfim, então, mais uma normativa, mais uma, talvez, para essa portaria, talvez haja algumas complicações nisso para reflexão aqui. Uma outra hesitação, também o desafio de implementação de programas de integridade na área da saúde, seriam os custos, né? Mas o que importa dizer é que o não compliance também pode sair, deve muitas vezes sair mais caro ainda, né? A professora Paula Camargo Daniel de Castro, né, alerta, né, amparada, né, por Fernando Borges Menanca, né, que o desafio de um programa de compliance na área da saúde é imenso, dado também pela magnitude de um sistema único de saúde, uma vez que o plano assistencial é integrado
Primeiro, por provedores estatais. Segundo, por provedores privados, que prestam serviço em sua própria estrutura, de modo complementar ao Estado. E três, por provedores privados, que gerenciam unidades públicas de saúde. Isso é um mapeamento, isso é uma complexidade do sistema brasileiro, que também é um desafio para essa questão de programas de compliance. Nesse sentido, seria interessante, né, que esses, hoje existentes apenas como mecanismos de autorregulação, fossem formalizados por meio de uma legislação consistente que torne obrigatória a exigência de um programa de compliance para todas as pessoas jurídicas que se envolverem direto ou indiretamente na área da saúde. Somente assim, segundo a autora, se estará dando um passo concreto no enfrentamento sistemático das distorções no mercado de saúde brasileiro. Parece que a doutrina também trata muito de uma expectativa de mais normativas, existentes normativas. Mas eu acho que é muito interessante também que a própria origem etimológica da palavra compliance vem na área da saúde, que envolve uma ideia também de uma confiança, né? Que surge ainda na Alemanha, nessa ideia de tratamento. E acho que outros desafios também que chegam uma hora que talvez não é mais normativa, mas a criação de uma cultura. Por exemplo, a questão da LGPD, né? Que a legislação fala em dados sensíveis, mas a doutrina, acho que mais acertadamente, fala em dados ultrassensíveis, como especialmente na área da saúde, né? Que muitas vezes envolve, que tem um alto ou altíssimo potencial discriminatório, né? Que as pessoas, lamentavelmente, podem sofrer. Só para se ter uma ideia, numa conversa informal num Comédia Jus, né? Não desse ano passado, né? Um amigo meu, uma pessoa próxima, que trabalha no hospital, né, no estado aí da federação, num grande hospital, eu não vou dar os nomes para não, né, muito precisar, uma pessoa famosa entrou nesse hospital. Para vocês terem uma ideia, sabem quantas pessoas tentaram acessar o prontuário médico? 1.200. 1.200 é o hospital inteiro. Quer dizer, é claro que imediatamente já barraram acesso. E muitas vezes, por isso que eu falo de dessa cultura, por uma questão, assim, invariavelmente, se você cair numa UTI, né, pelo menos, sei lá, muitas pessoas vão acessar o seu prontuário médico até por uma questão de saúde, por uma questão de segurança. A farmácia vai acessar para liberar a medicação. Outros profissionais também vão o prontuário do paciente. Eu ainda tenho resistência a essa expressão, porque ainda acho que a questão do médico, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui. Prontuário do paciente, muita gente necessariamente vai ler. Mas ainda assim, há uma pertinência no tratamento dessa pessoa. Agora, quando uma unidade de saúde permite que, e nada contra a pessoa do front desk ali, né, tenha também acesso, essa pessoa precisa ter acesso a todas essas informações. Isso tem que ser debatido, isso tem que ser discutido, e muitas vezes é mais caro, né? Mas esse tipo de cultura, isso tem, porque sigilo médico envolve também o quê? Uma relação de confiança, uma relação também, é uma relação que é construída. Então, quanto menos relação se tem, mais vulnerável fica esse sigilo. Então, isso parece um detalhe, mas não é. Isso está dentro de uma cultura de compliance, uma cultura de integridade, não é algo que a confidencialidade, não se fala nem sigilo, mas tem que ser a confidencialidade, é tão importante para os dados na área da saúde. Então, o quanto que a gente tem que pensar em uma ideia de uma cultura e menos também de uma normatização. E porque um grande risco de compliance é a normatização é o desencargo de consciência. Normatizamos, que aliás é uma cultura desde o Brasil, né? Quer dizer, você tem a lei, parece que está resolvido. Não, não. O quanto que também essa integração, né, de uma ideia de cultura. Acho que outro ponto também para se pensar essa questão do envelhecimento da população, né? E também posturas discriminatórias, né? Evitar o etarismo, combater o etarismo, combater formas de discriminação. Isso também é um ponto e também que tem toda uma complexidade e uma relação com outras, né? Com outras áreas, né? De assistência social, outras políticas públicas. Indo mais para essa questão da área da regulação e autorregulação da saúde, né? Um texto que eu acho muito interessante é um texto da década dos anos 2000, mas é um texto que parece que dá talvez uma teoria geral sobre a questão da regulação na área da saúde no Brasil, dá elementos para isso, é de Ricardo Pires Cauccialari, né? Em seu estudo O Poder Regulamentar das Agências em Matéria Sanitária. Ele nos recorda, né, a transformação do Estado, né, liberal para o chamado Estado de bem-estar social, certas funções anteriormente consideradas como privativas da iniciativa privada passam a ser assumidas pelo Estado, que passa a operar numa lógica de intervenção
e ter um papel mais frequente e influente na economia. A expressão do referido autor, né, de mero espectador, torna-se personagem econômico central. Entretanto, esse paradigma, tal modelo passou por profundas modificações na década de 1980, início de 90, com a adoção desses modelos neoliberais. Essas modificações estruturais promoveram um reflexo do papel direto do Estado nessa participação econômica para esse papel de regulador. Assim, vai surgindo esse papel, né, regulatório. Né? Tal contexto, vão surgindo justamente essa institucionalização dessas agências reguladoras, como a Anvisa, né, e a ANS, cada um com seu papel, né, específico. A atuação regulamentar dessas agências, o objetivo é deixar nítido, de forma detalhada, o exercício, né, em seu âmbito, né, de atuação. Dessa forma, por meio de regulamentos, são estabelecidos desde a formação de carteiras de clientes, de seguros de saúde, até a proibição de substâncias, agrotóxicos e medicamentos não aprovados. Então, justamente esse poder regulamentar, além de instrumentalizar políticas públicas na área sanitária, viabiliza um efetivo controle e ponderação dos riscos sanitários, uma vez que fica alheio a um processo legiferante moroso, incapaz de acompanhar as inovações tecnológicas crescentes. Isso é uma grande questão na saúde, porque isso envolve custos e demandam respostas, né, muitas vezes rápidas para essa integração ou não. E também outro problema, que essa agência, né, em outros modelos, em outros países, diz, é o que está normatizado, não se judicializa. Né? E no Brasil, muitas vezes, o judiciário adentra essa questão, né, da agência, enfim. Por exemplo, no caso da vigilância sanitária, no caso, por exemplo, dos planos de saúde privados, oscilações constantes no mercado financeiro também não funcionaria, né, num processo legiferante moroso. A nossa Constituição, ela tem um caráter chamado de dirigente, e ao regular essa economia, seu aspecto diretivo encontra-se muito presente. O texto constitucional, assim, prevê que o Estado, como agente regulador da atividade econômica, na forma de lei, exercerá essas funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. A Constituição de 88 manteve essa prestação direta dos serviços públicos sanitários nos termos do artigo 196, entretanto, nos termos do artigo 197, a iniciativa privada pode, de forma complementar ou suplementar, atuar nessa área. Nesse caso, o Estado intervirá fiscalizando e, como instrumento fundamental, foram adotadas essas agências reguladoras. Ou seja, um instrumento importante, né, importado do direito estadunidense, que optou, em razão da complexidade de algumas atividades, adotar esse critério da especialização em detrimento de saberes genéricos e formais. Dessa forma, cada agência tem a sua competência específica, ainda que as diretrizes constitucionais anteriormente mencionadas se apliquem a todas elas. No Brasil, tais instrumentos de regulação, as agências reguladoras, emergem com o início do processo de privatização, trazendo esse novo instrumento de intervenção no domínio econômico, característica desse novo Estado regulador. Então, é sempre muito ambígua essa questão. Fomos realmente para uma regulação ou para uma nova forma de intervenção por esse excesso de normatividade na área da saúde? Isso é uma discussão também, né, doutrinária interessante. Alexandre Santos de Aragão, né, na obra Agências Reguladoras e Regulação do Direito Administrativo Econômico, né, ele diz que, apesar de reconhecer as dificuldades e nuances que possui o conceito de autarquias especiais, como são a Anvisa e a ANS, o referido autor as define como autarquias de regime especial, como aquelas dotadas de considerável autonomia frente à administração centralizada, incumbidas de funções regulatórias e dirigidas por colegiados cujos membros são nomeados por prazo determinado pelo presidente da República após prévia aprovação pelo Senado e vedada exoneração ad nutum. Ou seja, sem justificativa séria, sem uma motivação séria. Por sua vez, Ricardo Cauchalov nos recorda que a doutrina administrativa brasileira conferiu à Anvisa e ANS a denominação de autarquia especial pelos poderes ampliados que elas possuem em relação às autarquias simples e a sua relativa independência no que tange a decisão, objetivos, instrumentos para meios de financiamento. Aqui, mais uma vez, devemos nos recordar dessa especialização, pois a seara de atuação dessas agências apresenta, quando analisados separadamente, riscos específicos. Né? A ANS, né, a atividade das operadoras nos planos de saúde, é eminentemente financeira, pois nada mais são do que intermediárias entre prestadoras e os seguros,
assumindo riscos típicos dessa atividade, ou seja, além da preocupação atuarial, existe, na verdade, na matriz securitária, existe também uma atenção com o próprio produto disponibilizado por essas operadoras dos planos de saúde. Por sua vez, a Anvisa, essa fiscalização ocorre diretamente sobre produtos, tecnologias e serviços relacionados à saúde. Dessa maneira, são proibidos ou autorizados a fabricação, armazenamento, a distribuição e importação de alimentos, medicamentos, cosméticos e dentre outros. Alexandre Aragão, ele salienta que é importante notar que a legislação da ANS representa uma forte intervenção estatal, né, sobre a atividade econômica privada. Não se trata de serviço público dos planos de saúde, o que mais uma vez demonstra que a criação das agências reguladoras no Brasil não se deu na senda de uma desestatização, uma desregulação. No caso analisado, digamos, a instituição da agência proporciona exatamente um grande número de intervenção e regulação estatal sobre essa iniciativa, sobre a questão da iniciativa privada, né? A Anvisa, né, que tem essas competências, inclusive normativas, em muitos setores, para justamente ver essa questão do que pode gerar potencial risco à saúde pública, com medicamentos, tabaco, alimentos, equipamentos, ou exames médicos, comércio, exames médicos, cosméticos, agrotóxicos, né? Também tem competências de um poder de polícia, autorizativo e repressivo, que mostra muito essa forte aspecto, né, de intervenção, talvez até menos de regulação. Uma curiosidade, em 2022, né, no Comédia Jus, numa mesa com o diretor da Anvisa, né, é curioso que no Brasil muitas vezes as coisas se repetem um pouco, né? Talvez a origem um pouco da Anvisa, eu penso assim, estejam nos jesuítas, né? Durante o ciclo das drogas do sertão, que eles vão para os setores da Amazônia, vão testar essa toxicidade de urucum, de uma série de alimentos, e ver essa viabilidade também econômica, medicinal. E hoje também, né, muitas dessas questões, nós sabemos que valores constitucionais, em especial a proteção aos povos originários, a questão de biossegurança, essa questão de biogenética, né, essas riquezas da Amazônia, e hoje outros grupos também religiosos, lembrando que também é um valor constitucional a liberdade religiosa, enfim, as religiões envolvem esse proselitismo, mas parece que o Brasil também volta um pouco na sua história aí, e é uma questão, e é uma preocupação de se pensar na sociedade brasileira. Sobre a questão da autorregulação, e depois a gente já partindo para o debate, né? A professora Maria Isabel Beracierto, né, no estudo dela, Argumentos para um novo enfoque, um novo enfoque em enjuiciamento da responsabilidade por defeituosa assistência à organização sanitária, no capítulo Elementos, né, e modelos de autorregulação nas organizações sanitárias, ela traz que a autorregulação regulada, a expressão que ela coloca, é uma técnica de regulação pública, né? E ela expressa essa instrumentalização por parte do Estado de normas e controles dessa regulação privada, que de algum modo é consequência de um translado, né? De uma importação de funções e responsabilidades públicas para a sociedade, né? Isso está muito ligado, né? Há uma ideia de que o Estado reconhece essa complexidade dos atores, né, envolve e dá margem para composições e soluções de questões setoriais, né? Devemos admitir de que, de alguma forma, essa administração pública contemporânea ela se vê obrigada a recorrer à regulação da autorregulação, e, nesse caso, ou seja, a atribuição de efeitos jurídicos concretos da sua própria falta de uma capacidade, né, técnica. Né, além de seu interesse para a administração, quais são esses efeitos que estão vinculados para a própria organização da autorregulação da atividade, para o êxito de uma assistência sanitária de qualidade e segurança para os destinatários, né? Muito importante pensar nesses atores envolvidos, né? O paciente ou o usuário, né? Ou seja, esse cliente externo de uma dada organização sanitária, a qual se deve proporcionar a melhor qualidade e segurança dessa assistência à saúde. Uma sociedade em geral que exige a necessária prestação de contas, ideia de accountability, né? No marco de uma cultura ética de valores, de organização, de uma cultura de compliance. E também a questão dos profissionais, os recursos humanos na área da saúde, né? Esse cliente interno, aos quais se provém pautas, diretrizes de comportamento, tanto que tange as técnicas
e também essas diretrizes deontológicas, né? Talvez um exemplo de autorregulação para, né, finalizar aqui, depois para a gente seguir com o debate, né? Ricardo Campello, né, num texto, né, interessante, Autorregulação na Saúde, né, um ótimo exemplo vem da Europa, também dialogando um pouco, o professor Irene trouxe muito bem no começo, essa questão dos conflitos de interesse, indústria farmacêutica, enfim. Ele parece que tem um exemplo muito interessante, que foi adotado pela European Federation of Pharmaceutical, né, Industries and Associations, Federação Europeia de Indústrias e Associações Farmacêuticas, de uma plataforma denominada E4Ethics, né? Trata-se de uma ferramenta de avaliação de risco de eventos médicos para garantir que os associados, né, da European Federal Pharmaceutical Industries and Associations, né, passam patrociná-los sem incorrer em riscos éticos de natureza diversa, como pagar por entretenimentos, pagar por valores desproporcionais para patrocínios de eventos, beneficiar algum profissional de saúde indevidamente. Então, a partir de setembro, né, desde setembro de 2021, foi obrigatória a submissão do patrocínio de qualquer evento médico nessa plataforma e passa a avaliar esses eventos sobre né, o código de conduta dessa federação. Assim, se uma empresa associada patrocinar, participar ou colaborar de um evento médico sem que o mesmo tenha sido submetido e aprovado nessa plataforma, incorrerá em clara violação de conduta dessa federação, estando sujeita a sanções previstas no referido documento. A partir de então, né, essa Federação Europeia começou a fomentar a divulgação do setor de saúde em geral e a treinar seus associados por meio de webinars em novembro de 2021 e janeiro de 2022, além de um outro evento, né, ao vivo, em março, né, desse ano, quando houve uma extensa sessão de perguntas e respostas, atingindo um total de 1.550 participantes. O que eu acho interessante aqui? Também essa ideia de caráter educacional, caráter pedagógico, caráter formativo, né, por uma cultura consolidada de compliance, uma cultura de autorregulação, para que haja, enfim, princípios éticos e princípios mais aperfeiçoados para a questão de conflitos de interesses, para questões não se forçar gastos públicos desnecessários. Nós que temos uma grande judicialização na saúde, tanto na área privada quanto na área pública, ou seja, são tantos atores, são tantas as necessidades, tantas questões de alocação de recursos, e essa complexidade toda deve ser dita de forma extremamente transparente, num aperfeiçoamento contínuo e em constantes debates com esses atores, né? E também com a área acadêmica. Então, é uma imensa honra e alegria participar aqui hoje, acima de tudo, aprender, né, com a professora, com os professores, enfim, minha gratidão imensa aí, e fico à disposição, né, para o debate. Silvio, excelente apresentação, muito rica. Eu quero aqui dizer da minha satisfação de ouvi-lo. O Silvio é desses professores acadêmicos completos, né, que quando fazem uma pesquisa se propõem a aprofundar, trazer os referenciais teóricos, né, não obstante todo o conhecimento especializado que o Silvio tenha com a sua dupla formação, ainda assim ele não deixa de trazer os seus referenciais, de fazer a pesquisa e de tocar nos pontos fulcrais, né? A gente passou essa temática importante sobre compliance, regulação e autorregulação no setor de saúde, que é uma área que o Silvio domina, né, por conta do fato de integrar um programa que tenha relação e pertinência com esses temas, além de participar das mais importantes entidades que debatem as questões associadas à saúde, ao compliance na saúde, ao direito de saúde, né, como foi dito, e estamos enfrentando realmente um desafio muito grande. Eu acho que passou do tempo da gente ficar encasquetando com as agências reguladoras, né, não que elas sejam maravilhosas, mas depois do que a gente vivenciou, né, de crises em que a Anvisa praticamente foi a arauta de manutenção da civilização, né, no nosso momento de pandemia, hoje a gente tem aí necessidades e questões importantes, prementes, né, que o Silvio trouxe aqui, a questão da LGPD, o compliance de dados digitais, que na área da saúde é extremamente rico,
os dados sensíveis, a questão do preconceito, mas, ao mesmo tempo, o mapeamento de uma política pública que não desconsidere esses dados para políticas específicas. Então, são complexidades, né, que existem em todas as áreas, mas que na área da saúde elas são bastante sensíveis, né? O Estado ele não consegue estar presente não só na área da saúde, mas também em todas as demais áreas, na área financeira, né? Então a gente percebe que o Estado, por vezes, a pretexto de políticas de estimular a autorregulação, ainda assim, no fundo, ele se despe de suas responsabilidades, transfere essas responsabilidades, mas depois também ele culpabiliza por vezes até excessivamente ou não, aquilo que ocorre a posteriori, não obstante toda a questão de compliance seja de prevenção, né? Daí eu vou abrir assim para todos, né? Mas eu fiquei também muito estimulada a ouvir um pouquinho mais o Silvio sobre várias questões. Acho que quando se fala muito de laboratórios, de pesquisa, muito vem à mente a obra do Ulrich Beck, né? Sociedade de Risco, em que ele fala que, diante dessas complexidades, dos danos invisíveis existentes que são compartilhados pela humanidade, a indústria ela acaba chamando para si os laboratórios, né, e promovendo contradiscursos também. Na área médica, isso é muito premente, né, o quanto os laboratórios são grandes, são oligopólios, são influentes e sofisticam as suas estratégias para efetivamente ter o seu campo de influência, e a cidadania ela se vê bastante prejudicada à medida em que há necessidade cada vez mais de conhecimentos técnicos mais aprofundados para a compreensão, para o debate das questões da saúde, né? Principalmente. A gente, no meio da pandemia, quando não sabia o que era Covid, estava assistindo o Átila ali falando e trazendo os gráficos para a gente tentar compreender efetivamente aquilo que até a OMS não sabia até um certo momento, e depois houve esse compartilhamento. Então, aqui estou só falando algumas ideias, mas eu quero te ouvir, Silvia. Eu vou fazer a pergunta, depois passar para o pessoal também fazer pergunta, né? Você entende que na área da regulação da saúde existe também aquele debate que é de outras searas regulatórias, de sobreposição também de controles? Porque a gente percebe que no Brasil há uma complexificação muito grande, né, por conta da proliferação não só de um mar de regulação, mas também de agências e de entidades, né? Então a gente tem, diferentemente ali da Costa Rica, né, que é mais o Ministério da Saúde, e tem toda uma seara também de coletiva, né? Aqui a gente tem a Anvisa, aqui a gente tem a ANS para planos de saúde, né? E como foi mencionado presentemente, temos em debate que a saúde ela não é privativa do Estado, né? Mas alguns falam, não, é serviço público ainda. Ou pararam de discutir isso, mas pelo menos o Eros Grau, o Celso Antônio falavam que era um serviço público, o Carlos Ari já falava, não, quando prestado pela iniciativa privada é livre iniciativa, então o grau de regulação acaba sendo tendo que ser um pouco menor do que efetivamente as atividades que são diretamente planejadas pelo Estado, né? Mas aí a ANS tem ingerência sobre a questão dos planos de saúde, aí temos a Anvisa já nessa outra seara, mas temos também o Conselho Federal de Medicina, por vezes querendo assumir o papel da própria Anvisa. Não sei se você tem acompanhado como é que é a seara de sobreposição do Tribunal de Contas. No caso da regulação de serviços públicos, que tem concessão e permissão, diferentemente do caso da saúde, que é livre a iniciativa privada, ou que ainda que tem um regime um pouco diferente, que não precisa de uma concessão, de uma permissão, mas que sofre terceirizações também, por meio do terceiro setor, de prestação de OS e tudo mais. Se o Tribunal de Contas da União ele também tem uma ingerência grande, aí por curiosidade minha mesmo, em relação a essas questões. Mas assim, jogando aqui as minhas indagações e abrir também para o. Não sei se o Silvio quer responder, e depois a gente vai passando para as outras perguntas também, porque são muitas questões aqui provocadas pela riqueza da sua exposição, Silvio. Bom, posso, né, trazendo um pouco aqui alguns desses aspectos. Eu acompanho, né, o Tribunal de Contas do município de São Paulo sempre traz alguns alertas, né, sobre essa questão dos gastos, né, que vão aumentando nessa questão no terceiro setor, enfim, na área da saúde. É algo extremamente, uma
né, uma grande complexidade essa, e também, né, uma das autoras que eu citei fala isso, né, quer dizer, essas organizações também terem programas de compliance, isso também é algo, né, extremamente importante, e também lembrando dessa né, dessa sobreposição né, de normativa, algo extremamente importante que o professor atrás, a própria ideia de que muitos dos novos diplomas normativos no direito administrativo também são inspirados em construções dos tribunais de contas, em especial do TCU, algo extremamente importante. Pensar também nessa questão dessa medicamentalização da vida, né? Que também a gente está mais e mais, enfim, tudo se tem um remédio, tudo se tem né? Isso, e qual que é a medida disso? O poder público tem que integrar ou não, né? São questões extremamente complicadas, mas eu gostaria de talvez aqui um pouco antes, o senhor atrás essa questão da questão da interoperabilidade dos dados, né? Discussão que se tem também, acho que em vários setores, é a questão do prontuário único, né? Essa questão do prontuário único. Eu, para justamente se desenhar políticas públicas mais precisas, né? Mas a preocupação é qual que é o grau de anonimização seguro disso daí. Isso é uma preocupação que eu tenho muito grande. Particularmente como cidadão e como paciente, eu preferiria, né, ter riscos, né, de saúde do que ter um prontuário único. Particularmente, eu preferiria isso. Até porque, da minha formação em filosofia, eu também estudei o direito de resistência. E, a meu ver, eu acho que ainda é um direito sagrado do paciente. Isso tem que ser debatido, eu acho, de uma forma até sem tabu, a mentira. Eu não estou falando em omissão, tá? Estou falando em mentira. Há certos dados sensíveis que, honestamente, a meu ver, é um direito do paciente a mentir. Eu não estou falando em omissão. Eu estou falando em omissão também, claro. Estou falando em algo mais. Quer ver um exemplo? Você tem certas a notificação compulsória de doenças, né? Notificação compulsória de doenças. Há certas doenças, né? Até estou desenvolvendo um artigo sobre isso, que o Estado vai ter, né? Não só a questão da doença, mas ela vai ter dados como sexualidade ou drogadição, né? Mais especificamente, se vocês olharem o formulário, no caso do HIV e no caso da hepatite, isso vai ao Estado se essa pessoa é usuária de drogas injetáveis e também a questão da sexualidade. Lamentavelmente, isso não deveria sim. Nós sabemos que a população LGBTQIA+, sofre discriminações. Lamentavelmente, nós sabemos, o Brasil tem uma ambiguidade sobre a questão do usuário, ser criminoso ou ser usuário, toda uma ambiguidade na sociedade. Eu sei que a expressão é forte, mas se, infelizmente, essas pessoas, né, são muitas vezes tratadas como criminosas, que não deveriam, mas nós sabemos que, entendendo que é uma regra civilizatória, que nem é obrigado a produzir prova contra si, a meu ver, é um direito, né? Claro, essa pessoa consciente, porque essa pessoa vai com a justa expectativa do sigilo médico, e, por definição, a notificação compulsória é a quebra do sigilo médico. E não é só da questão do estado sorológico da pessoa, vai também esses dados ultrassensíveis. Eu acho que é um direito que essa pessoa tem de mentir. Problemas na minha fala, vários problemas, como qualquer questão ética tem vários problemas. Mas isso não significa que eu estou me retratando daquilo que eu disse, tá? Primeiro, talvez isso é você aumentar mais ainda a discriminação, porque essa pessoa esconder sua sexualidade ou esconder, enfim, essa questão da ser usuária de droga, enfim, né? Isso também talvez seja aumentar mais a discriminação. Eu reconheço esse problema na minha fala. Uma outra questão que também isso vai gerar subnotificação de população vulnerável e um desenho mais falho das políticas públicas. Eu também reconheço esses problemas tal. Mas ainda assim, eu acho que é um direito que esse paciente, munido dessas informações, ele saber que aquilo não vai ficar naquele consultório, aquilo vai ser centralizado. E se vocês olharem, né, estou escrevendo sobre isso, a folha, né, tipo assim, a prima facie. Lá tem CPF, endereço, tá? Porque a ideia da notificação compulsória é justamente uma intervenção do Estado, quase uma lógica de guerra. Inclusive, você localizar rapidamente a pessoa e tudo mais. Tal. Claro, vivemos uma democracia, mas nós sabemos, pelas experiências passadas, que os regimes totalitários fizeram com dados. A máquina de morte criminosa, abominável do nazismo, muito se deu, por exemplo, do programa T4, ela começa com o quê? Com prontuário médico e notificação compulsória. Isso
É uma lembrança que sempre é importante nós termos em relação a isso. Mas eu repito, enfim, o que não é que eu estou falando para as pessoas mentirem, não é isso. Mas as pessoas terem consciência, como também pode ser uma forma de se combater os preconceitos, as discriminações, não essa postura, mas isso é um direito do paciente ter. E aqui eu estou falando da mentira. Por quê? Porque esse paciente, para ter acesso à medicação, ele vai ter que ser notificado. Também tem isso. Então, tem mais um complicador. Enfim, né, são reflexões aqui bioéticas, são reflexões complexas. Essa questão da interoperabilidade de dados. Silvio, Né? desculpa te interromper, mas Claro, às claro. vezes não é nem algo que transcende a relação médico-paciente no seu sigilo, né? Quando você tem dados, às vezes é um vazamento de prontuário pelo sistema, né? Não, pelo sistema também, mas eu tô falando Né? aqui dentro da normatividade, assim, eu não estou falando, não, vazamento hacker Exatamente. O que pessoal nem quis, controla. quando o Everardo Maciel quis integrar toda a tributação, ninguém quis um Estado assim. Imagina o prontuário único, né? Não, De questões que envolvem, né? não, Intimidade. claro, claro. E tem um discurso muito, talvez, idílico e poliânico, digamos assim, sobre o prontuário único. E eu acho assustador. Eu acho assustador. Relação, quer dizer, ainda é um direito do paciente, que para mim é um direito de resistência, à mentira. E acho que isso tem que ser tratado também assim, sem tabu, assim, é claro que consciente de que quando se omite ou quando se mente, né, você pode pôr em risco sua própria vida. Isso o paciente tem que ter consciência. Mas que isso seja feito também sem chantagem, né? Isso é uma autonomia do paciente. Mulheres que, por exemplo, passaram por uma interrupção da gravidez, seja qual for. Quer dizer, não tem que se extorquir essa informação, não tem que se constrangê-la a isso, né? Exemplos, assim, como também eu não acho nenhum problema uma mulher falar que ocorreu isso na vida dela. Não tô, mas assim, essa autonomia do paciente, do que se relatar, né, ao médico, sem constrangimento, inclusive com um elemento, eu estou falando é meio forte, isso, a mentira, né? Isso tem que estar, e claro, com as consequências para todos os lados, enfim, né, sem uma discussão. Vazamento ou hacker, né, que pega, por exemplo, a questão de imagens, de cirurgia plástica, né, que envolve, quer dizer, e depois em países, estou falando disso em países como a Suécia, em países de primeiro mundo, você vê esses relatos. Em centros de referência, eles que traz, enfim, questão e muitas vezes cirurgia plástica não envolve, todos nós sabemos, a origem dela é uma origem muito nobre, que envolve reconstrução, readaptação. Ela tem um boom depois das guerras, né? Enfim, e imagine isso sendo chantageado para isso ser vazado na internet, as pessoas despidas, enfim. Tem uma série aí de, né, complexidades nessa questão do prontuário eletrônico, prontuário, essa interoperabilidade, ainda num prontuário único, né? Isso é algo extremamente complexo, isso daí. Isso eu acho que é uma questão que precisa ser extremamente pensada e refletida pela sociedade, porque isso, a meu ver, é um dos caminhos mais perigosos e precisos para uma ideia de totalitarismo, né? Silvio, só abrir para o pessoal a pergunta, Claro, que claro. eu Só monopolizando para posso... não sentir mal, aqui que está chegando quase às 16. Não, Agora não, vi, perdão. né? Porque foi tão interessante ouvir. Vamos, Fábio, vamos abrir para o pessoal também, para a gente não Tá. tomar Só todo dá o uma tempo Posso de só alvoroçada aqui, sugerir... professor Silvio. painel. Desculpa, eu posso só sugerir um filme, o Aham. começo do filme, Nunca Deixe de Lembrar, nunca deixe de Uhum. lembrar, que mostra essa questão dessa dinâmica entre prontuários médicos, notificação compulsória no nazismo. E Uhum. todo esse programa, eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos esse início, né, desse filme. Desculpa. Não, imagina, eu que estou pedindo desculpa porque eu monopolizei o Claro. debate aqui. Mas eu estou vendo que o horário está avançado e o assunto está interessante. E aí vou passar para o Fábio para fazer pelo menos uma última rodada aqui, para a gente não encerrar Claro. sem a participação dos pesquisadores também. Não, muito bom, professor Silvio, muito obrigado. Vou passar a palavra para a professora Karen, coordenadora aqui do grupo, que ela tem uma pergunta também, professor Silvio. Olá, boa tarde. Parabéns, professor Irene, professor Fábio, pelo painel. Muito obrigada, professor Silvio. Muito interessante a exposição. Eu queria trazer uma provocação. No painel 1 que a gente teve ontem sobre inteligência artificial, a gente teve uma professora da Itália, a professora Chiara Galesi, que ela trouxe
um sistema europeu que está sendo criado, que é o European Data Health System. Eu não sei se vocês já têm conhecimento, EDHS, notificação compulsória por todos os agentes de serviços de saúde. Basicamente, ela falou que parece que pela regulamentação é baseado no consentimento do paciente, que é uma coisa super complicada pelo GDPR, Super complicado. porque, né, Porque você não se é consegue compulsório, revogar. como tem consentimento? Super Exato. complicado, desculpa. Uma E aí, contradição em imagina, termos, é quase. justamente isso. E aí, dentro de uma ótica de proteção de dados pessoais, o consentimento tem que ser livre. Como é que você permite a revogação dele uma vez que ele já está inserido no sistema? E se vai ter algum tipo de IA? Ao mesmo tempo, o potencial que isso tem de ajudar em pesquisas de câncer, etc. e tal, mas a professora Chiara trouxe uns riscos um pouco, ela chamou até de neocolonialismo, não foi, professor Zé Antônio? A gente ficou impressionado, e o risco de eugenia, né? Claro. Porque aquela base de dados, o jeito que ela é tratada, depende muito do que se faz, do que se coloca e do critério que você usa. E a diversidade dentro da inteligência artificial e o risco do viés, ela só vai ser prezada quando você tem uma diversidade de pessoas manipulando. Então a gente ficou assim super assustado, achou um tema de pesquisa assim super bacana esse EDHS. E aí eu trago assim pensando um pouco na ótica da LGPD no Brasil, né? Como que a gente conseguiria ir um pouco contra e trazer talvez essas preocupações que você está trazendo, professor Silvio? Claro que talvez a gente devesse propor algumas alterações na lei, né? Porque cumprimento de obrigação legal é uma base legal para o tratamento, mas ao mesmo tempo a gente tem os direitos do titular. Será que o SUS vai conseguir cumprir se eu, como usuário, entro lá e pergunto todos os dados que você tem sobre mim, né, para eu saber e pedir uma retificação desses dados, o apagamento dos dados que não são necessários, talvez eu consiga ali alguma coisa sem uma base legal específica. Enfim, eu acho que talvez seja um caminho. Queria só trazer essa provocação aqui. Não, acho, né, fantástica a provocação. Eu tenho um texto, né, muito baseado também nas obras do professor Danilo de Almeida, né, que traz um pouco sobre um pouco aspectos históricos e até filosóficos sobre a questão de proteção de dados, essa centralidade do consentimento e as questões como o consentimento ele vem e vai na medida dessas gerações, porque o consentimento também chega uma hora que ele acaba restringindo a própria utilidade desses dados, tratamento e tudo mais, tal. Uma questão que eu acho que é extremamente complicada, um exemplo muito banal, né? Eu fui a um congresso em 2022 e eu entrei no eGov para pegar a questão da Covid, né? A vacina lá, a Covid e tal. O sistema trava e fala o seguinte: você permite que eu pegue seus dados, eu levo para lá, para cá, faço o que eu juro. Eu tô aqui satirizando, mas eu me lembro que o texto que apresentava no pop-up é assim: você permite que eu faça isso, aquilo, vou pegar seus dados, vou levar ele para lá, para cá. Não, era um horror, assim, os dados que você... Eu neguei, ele não avança. Eu neguei, ele não avança. Eu, como cidadão, eu tive restringida a minha liberdade, que eu precisava desse documento para ir para um congresso na Espanha, porque o sistema me coage eu aceitar. Mas o texto era assim, era horror o texto. Assim, Mefistófeles, quando se vende a alma, sabe, nos textos clássicos, ele é mais sensato do que qualquer termo de aceitação de consentimento da Apple, de qualquer... Mefistófeles é muito mais... Está gravando isso aqui, mas tudo bem. Vamos falar, nos textos clássicos, né? Ou mesmo em desenho animado, estava assistindo com a minha sobrinha, como é que é a bruxa da Ariel, né? Da sereia, estava assistindo com minha sobrinha esses dias. Quando ela assina, Ariel, o termo de consentimento, eu acho que ele é mais nítido, ele é mais ético do que essas plataformas, sejam governamentais ou não, do seu termo de consentimento. Fazendo uma brincadeira aqui, com um grande fundo de verdade, né? É um pouco isso, né? Agora, precisa, acho que, ter uma voz de resistência. E outra coisa, resgatar exemplos históricos, né? Muito da eficiência da máquina de morte nazista, da abominação que foi os crimes nazistas, se deu por tecnologia de informação, cartão perfurado da IBM, já foi utilizado, enfim, o projeto T4, essa centralidade das notificações compulsórias. Então, esses exemplos históricos, eu acho que são, e agora com um potencial tecnológico de uma eficiência muito maior.
Teoria da conspiração? Sim, é teoria da conspiração da minha parte, mas sempre olhando um pouco esse exemplo histórico. E a gente também não pode esquecer, nesses dois casos que eu estou falando, há um discurso muito lamentável e triste de cura gay. Há um caso muito sério, muito triste, de um discurso na sociedade sobre a criminalização também do usuário dependente químico. Isso para um futuro passo de uma internação compulsória. Isso um passo para avançar. Eu acho isso muito sério. Isso, né, há discursos preocupantes na sociedade sobre esses dados sensíveis. Para falar no mínimo, tá? Discursos e discriminatórios para falar assim no mínimo. Tem teoria da conspiração aqui? Talvez tenha, mas eu acho que são preocupações que precisam existir né? Enfim, concretamente e tal. Enfim, acho que um pouco essas questões. E só para deixar uma última, eu sei que está acabando o tempo, né? Eu tenho um orientando magnífico, Teodoro Balducci, né? Ele é uma pessoa incrível, enfim, né? Até por experiências pessoais dele, ele tem uma preocupação muito grande com a chama overcompliance, né? Essa questão também muito do overcompliance, em especial em questões médicas, né? E que muitas vezes para clínica, né, toda a realidade, toda essa complexidade, muitas vezes envolve, até para se pensar em novas normativas de compliance, novos tratamentos, novas perspectivas. Mas isso também é uma outra discussão para, né, um outro momento e tal. Mas se pensar também essa questão do overcompliance na área da saúde, que está dentro desse rio caudaloso e dos problemas e consequências que isso traz. E eu quero ler esse texto da professora Chiara. Se tiver uma publicação, se for gravado, eu queria assistir também a fala dela, para aprender também. Ô, Eu quero muito professor, ver. e aqui estão pedindo muito as suas referências bibliográficas, todas as suas referências. Se você puder nos encaminhar por e-mail, para a gente Eu compartilhar com encaminho. os alunos da sua palestra e essas últimas que o senhor citou também. Por favor, foi um Tá pedido bom, aqui eu nosso. encaminho. Claro, Irene, claro. fique à vontade para encerrar. Só gostaria de agradecer a presença do professor Silvio Gabriel. Excelente a palestra, né? E tá mais convidado para escrever com a gente, né, Irene? No Também. nosso, para a gente fazer alguma coisa junto aqui sobre esse assunto tão legal. Professor Irene, por favor, encerre. Muito obrigado pela parceria. E a casa é sua, você sabe. É um prazer sempre tê-la aqui conosco, presidindo, tá bom? E coordenando. Muito obrigado, querido Fábio. José, que está aqui, né? E os pesquisadores todos. Para mim é uma felicidade. Gente, cada vez mais são tantos temas tão interessantes, é tão rico, é tão difícil acompanhar a plasticidade desse debate. Eu quero aqui só agradecer. Silvio, você deixou a gente muito entusiasmado com os temas todos, com essa questão de problematização. A gente tem desconfiança mesmo em relação a vazamentos de dados, a gente já vivenciou, né, tendências mais autoritárias, então isso que você falou tudo é muito razoável, perto do que a gente já vivenciou, não tão longe, infelizmente, mas mais presentemente na nossa sociedade. Então eu quero agradecer a excelente exposição, ficar muito contente com a oportunidade que eu tive de reunir esses dois grandes aqui, que me deu muita felicidade de aprender em conjunto, e depois a gente conversa também, né, Fábio, para a gente escrever em conjunto algo, inserir também, enfim, nos textos que serão publicados. Eu quero agradecer a todos os pesquisadores que estão aqui e agradecer a Facamp pela oportunidade de organizar esse nosso painel de compliance na saúde. Então, um abraço a todos e para mim uma felicidade ter vivenciado esse momento tão rico. Obrigada. Muitíssimo obrigado, né? E para mim foi um imenso aprendizado e estou sempre à disposição aí. Meu muitíssimo obrigado mesmo. E vou ver esse vídeo da professora Chiara aqui também para aprender mais. Meu muito obrigado mesmo, professora. E a Maravilha. Facamp, e agradecer a Facamp também. Meu muito obrigado, professor Fábio, né? E as demais, as Obrigado. demais. Muito obrigado. Maravilha. Obrigada. Agradecer ao Mackenzie também pela cooperação, né? Estar aqui conosco é um prazer ter uma instituição tão importante no nosso país junto. Muito obrigado, viu, professor Irene? Damos por encerrado, então, o nosso painel. Muito boa Obrigada. tarde para todos. Tchau, tchau.